Oi, pessoal! Hoje eu separei aqui 5 livros para indicar para vocês. São livros que mudam a forma como você enxerga a vida, como você enxerga as situações, as dificuldades. Eu sinto que esses livros aqui são daqueles livros que eles meio que se fundem à sua personalidade e te transformam em um novo ser humano com um olhar diferenciado perante a vida, perante as pessoas, perante as dificuldades. E, assim, são histórias, são personagens ou contextos que eu realmente levo comigo no meu dia a dia. Eu acho que não passa, sei lá, uma semana, assim, que eu não pense nesses livros. Todas as situações, as diferentes situações que eu vou vivenciando no meu dia a dia, eu acabo lembrando de um personagem, de um contexto. Então, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer a parte 2, que é claro que tem muitos outros livros, né, que modificam a maneira que a gente enxerga a vida, mas eu julgo esse aqui os meus 5 principais, assim. Mas sem mais delongas, vamos lá pro vídeo, então. Quem já segue o canal há mais tempo, com certeza já imaginava que Os Miseráveis estaria aqui nesta lista, Os Miseráveis de Victor Hugo. Esse livro aqui, essa história foi muito marcante, assim, na minha vida. É um livro que segue comigo. Já faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu li. E foi muito marcante essa história, porque eu lembro que quando eu terminei a leitura, em meio, assim, a muitas lágrimas, a primeira coisa que eu fiz ao fechar o livro foi uma oração, e eu achei isso tão bonito, e eu não sei, é algo que surgiu muito forte, assim, dentro de mim, é como se minha alma pedisse por isso, foi algo muito, realmente muito bonito, assim. Bom, mas aqui então a gente vai acompanhar a história de Jean Valjean, um homem que foi injustiçado e acabou ficando preso por 20 anos. O seu crime, o roubo de um único pão. Um pão que ele não roubou nem para ele mesmo comer, mas foi para os sobrinhos. Então a gente acompanha a redenção deste homem aqui, esse homem que passou por muitas desgraças, por muitas injustiças, e mesmo assim ele conseguiu ressignificar todo esse sofrimento. Ele conseguiu ser resiliente, altruísta e usar de todo esse sofrimento, de toda essa desgraça que ele passou para fazer o bem, para ajudar o próximo. Então, é um livro que fala muito sobre resiliência, sobre altruísmo, sobre ressignificar as coisas que a gente vive, as desgraças, as dificuldades que a gente vive. É um homem que ele nos mostra que, independente do que a gente passa, independente da situação em que a gente está, a gente sempre pode escolher fazer o bem, escolher olhar para o lado. Então, é um livro que fala muito, muito, muito sobre empatia. É, assim, impossível você ler este livro aqui e você continuar olhando para as pessoas com o mesmo olhar de antes da leitura. É um livro, assim, que te modifica de uma forma absurda, absurda. Se não te modificar, se não mexer com você, cara, você está, assim, morto por dentro. É um livro, um dos meus livros preferidos, assim, com certeza está no meu top 5. Eu sei que muita gente tem medo de ler porque é muito grande. Eu demorei quase 4 meses para ler esse livro aqui. Assim, eu indico de olhos fechados. Próximo livro, O Velho e o Mar. Este livro aqui, ao meu ver, ele nos fala sobre a importância da gente ter os pés no chão. A importância da gente entender que grandes feitos levam tempo. Não é da noite pro dia que a gente realiza grandes coisas. Se você quer realizar coisas grandiosas da noite pro dia e você acha que é possível de conseguir isso, até pode ser que aconteça em uma exceção ou outra, mas a chance de você se frustrar é gigantesca, assim como aconteceu com o nosso velho Santiago, protagonista dessa história aqui. Aqui a gente tem apenas 3 personagens, que é o Santiago, que é o pescador. A gente tem um menino, não lembro o nome dele, mas é um menininho que era, assim, o melhor amigo do Santiago, um menininho que pescava com ele. E a gente tem o peixe, então temos apenas esses 3 personagens. O velho Santiago, ele é viúvo, ele é uma pessoa, assim, muito solitária, então a única pessoa que ele tem de amigo, assim, é esse menininho que é... Ele era como se fosse, assim, um aprendiz de pescador que pescava com o velho Santiago. Ele morava ali na Vila dos Pescadores também. Mas acontece que o Santiago não está conseguindo
pescar nada nos últimos dias, ele consegue pescar apenas uns peixinhos pequenos para ele apenas se alimentar, ele não consegue pescar nada para vender. Então, os pais do menino acabam tirando esse menininho do barco do Santiago e colocando ele para pescar com outro pescador lá da vila. E o Santiago fica assim muito desolado com a situação, ele se sente muito solitário, mas ele decide que ele vai ser resiliente, que ele vai arrumar forças dentro de si e ele vai sair pro mar e ele vai pescar, assim, o maior peixe da vida dele. E é isso que ele faz, então ele arruma ali os apetrechos da pescaria que ele precisa, ele coloca no barquinho e ele se lança em alto mar, na busca do maior peixe da vida dele. E passa dias e dias e dias o Santiago no mar, tentando pegar esse peixe, até que ele consegue fisgar um peixe que, segundo ele, assim, era muito bonito, muito grandioso. Esse peixe, ele era, assim, muito maior do que a embarcação do Santiago, que era um barquinho bem pequenininho, assim. Então, quando ele pescou esse peixe, ele não conseguiu colocar esse peixe dentro do barco. Ele teve que dar um jeito de amarrar o peixe ali por fora da embarcação. Então, o peixe acabou ficando na água mesmo. E acontece que nesse processo dele ter que passar as cordas ali para amarrar o peixe, ele acaba machucando as mãos e acaba caindo um pouco de sangue na água. E assim, o que sangue atrai em alto mar? Tubarão. E é isso que acontece. Vários tubarões começam a chegar ali para comer o peixe do Santiago. Então o primeiro chega e come a cauda ali do peixe. E aí o Santiago tenta lutar bravamente com esse tubarão e ele consegue colocar uma faca assim na cabeça do tubarão, acaba conseguindo matar o tubarão. Consequentemente, mais sangue na água, mais tubarões chegando. Aí ele tem uma lança, alguma coisa lá assim, que ele consegue também colocar em outro tubarão, acaba matando esse tubarão. Mas nisso o tubarão já comeu mais um pedacinho do peixe do Santiago. E ele fica nessa luta constante, assim, e ele, por conta dessa luta, acaba machucando muito as mãos, assim, até que não sobra nada do peixe do Santiago, do peixe tão grandioso do Santiago. E ele tem que voltar para casa sem nada, de mãos vazias, todo machucado. E quando ele chega na areia, já fazia muitos dias que ele estava em alto mar, a comida dele já estava bem escassa, assim, ele não estava se alimentando bem. E ali naquela luta diária com os tubarões, e ele chega, ele tá tão cansado, tanto fisicamente, mas principalmente psicologicamente. Ele chega e ele deita assim na praia e ele precisa passar muito tempo ali deitado. E quando ele chega, o menininho vê que ele chegou ali todo machucado e muito cansado, assim, e ele chora e se compadece pela situação do Santiago, porque ele vê que a carcaça do peixe estava ali em volta da embarcação. E é o final de Santiago, um homem que tinha um sonho de pegar um peixe grandioso, se lança em alto mar, consegue pegar esse peixe que é muito maior do que a própria embarcação e acaba perdendo essa luta. Então, por isso que eu vejo que esse livro, pelo menos pra mim, assim, os meus insights foi sobre isso, sobre a gente ter os pés no chão e saber que as coisas, os grandes feitos, eles levam tempo. Santiago estava há 84 dias sem conseguir pescar um peixe grande que desse para ele vender. Por que ele precisava simplesmente pegar o maior peixe da vida dele nesse dia? Por que ele não poderia ir aos poucos? Ou essa situação dos tubarões começarem a comer o peixe dele? Como que ele achava que ele poderia sair dessa situação com um peixe sangrando em alto mar ali do lado de fora da embarcação? Tipo, ele deveria ter tido um pouquinho de humildade e desistido ali. Não precisava ele ter saído tanto com as mãos quanto com o psicológico tão machucado, tão ferrado. Então, esse livro me trouxe muito sobre isso, sobre ter os pés no chão, sobre entender que as coisas levam tempo. E pensando hoje em dia, no mundo que a gente vive, a gente pode até pensar na questão da nossa saúde mental, né? Que a gente vive nesse mundo da pressa, assim, o tempo inteiro a gente quer que tudo aconteça rápido, a gente não tem paciência para mais nada, e o cérebro do ser humano não foi feito para viver dessa forma frenética, fazendo 1000 coisas por dia e fazendo milhões de coisas acontecerem ao mesmo tempo. O nosso cérebro não aguenta essas situações, tanto é que por isso que hoje em dia tá todo mundo doente com ansiedade, depressão, crise de pânico.
Enfim, esse livro me trouxe muito sobre isso, sobre ter os pés no chão, sobre entender que as coisas levam tempo, sobre entender que a constância é muito melhor do que essa ganância, assim, de conseguir, de querer conseguir as coisas muito rápido. Então, o que mais vale é a constância do que essa ganância, esse desespero de fazer tudo acontecer de forma muito rápida. Próximo. Esse aqui é um pouquinho difícil de explicar por serem crônicas. É Todas as Crônicas, da Clarice Lispector. Com certeza um dos meus livros preferidos da autora, está ali juntinho com A Paixão Segundo GH. Esse livro aqui, eu sinto que ele te faz olhar devagar para a vida, ou melhor, ele te faz reparar nas sutilezas da vida, no que realmente importa. Esse livro aqui, ele te faz parar e olhar para dentro de si, e algumas coisas dentro de você acabam sendo modificadas e, consequentemente, a maneira que você vê o mundo acaba sendo modificada. É um livro maravilhoso que eu indico de olhos fechados também. Eu já li algumas crônicas, tem vários vídeos por aí pelo canal que eu leio algumas crônicas desse livro. Indico demais. Próximo, Jardim Secreto. Esse aqui eu acho que é a mesma vibe de Todas as Crônicas da Clarice. Esse livro aqui, ele nos mostra que sempre é possível plantar um novo jardim, regar um novo jardim. E isso traz um conforto, uma leveza para aqueles momentos mais difíceis. É um livro que fala muito sobre recomeços, sobre reconexão, sobre se abrir para a vida, para as coisas que a vida tem para nos oferecer. É um livro que fala sobre o poder tanto da natureza quanto das pessoas de nos curar, se nós permitirmos, se nós dermos abertura. E é um livro que, juro, você lê e você, assim, tem vontade de ter um jardim, de mexer com terra, de colocar os pés no chão, assim. É um livro que te reconecta realmente com a natureza, é uma história muito gostosa. O filme também é maravilhoso, tenho muita vontade de reler esse livro em breve. Vou reler, talvez ano que vem essa releitura aconteça. É um livro que eu indico demais também, um livro que segue comigo. É daqueles livros que é um livro infanto-juvenil, mas é aquele tipo de livro para criança que, na verdade, não é para criança, é muito mais para adulto do que para criança. Maravilhoso. Ai, esse último aqui eu já perdi as contas de quantas vezes já falei desse livro aqui, mas eu vou continuar falando até te convencer a ler. Assim, eu acho que você deveria parar tudo que você está fazendo e comprar esse livro. Compra o e-book se você não quer comprar o livro físico, o e-book sempre tá mais barato, ou empresta da Biblion, que é a Biblioteca Pública de São Paulo, online, você consegue emprestar livros por lá. Este livro aqui é, assim, um retrato perfeito da nossa sociedade atual em relação a consumismo, a alienação, vida de rebanho, adultização de crianças e adolescentes. É impossível você ler isso aqui e você continuar vivendo da maneira que você vive. E quando você lê, é daqueles livros que ele assim explode a tua cabeça e você se sente um idiota, porque você percebe como sutilmente você é manipulado diariamente de várias formas diferentes. É impossível você ler isso aqui e a sua vida, a maneira que você vive não mudar em relação a várias áreas ali da sua vida. Já tem muitos vídeos falando sobre esse livro aqui. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. E assim, com certeza vou continuar falando desse livro, vou continuar indicando. É um livraço, minha distopia preferida. Ouso dizer que também está no meu top 5, no top 10, assim, com certeza está. É um livro absurdo de bom. É perfeito, maravilhoso, não tenho nem palavras para tudo que está fazendo e ler Admirável Mundo Novo. Bom, mas foram essas, então, as indicações de livros que modificam a sua vida, modificam a maneira que você olha para as pessoas, para o mundo, a maneira que você age no mundo, que você vive em sociedade. Pelo menos comigo foi assim. São livros que seguem comigo. Quase toda semana eu penso sobre algum deles ou alguns, lembro de frases, personagens. Tem realmente personagens que se tornaram um pouco parte de quem a Josvani é. E assim, indico todos.
de olhos fechados. Se vocês gostaram desse vídeo, quiserem que eu traga a parte 2, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Então era isso, obrigada por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Um beijo.